Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Dessa vez nós vamos lidar aí com micropintura, tá? Vou fazer um teste agora para poder ver o overspray, já que eu nunca lidei com um aerógrafo, então eu quero determinar duas coisas. Primeiro, a fluidez da tinta, né? Isso não é uma receita de bolo, então eu tenho que arrumar a melhor pressão, tá? Com uma fluidez que seja realmente bem líquida, para poder a tinta fluir direito, ser atomizada direito pelo aerógrafo, tá? Então agora eu vou começar aqui a alquimia e eu mostro para vocês como é que vai ficar. Então pessoal, nesse estágio aqui a minha dica é a seguinte, tá? Primeiro, forre a sua área de trabalho, tá? Eu estou usando aqui um saco de lixo que eu abri, tá? Tenha um recipiente pequenininho para você poder fazer a mistura, tá? Limpe tudo, isso aqui ainda não está limpo, tá? Ainda vou limpar. Limpe tudo aí com thinner, tá? Antes de começar a fazer. E utilize sempre tem um barulho, né? Utilize aí uma peneirinha, tá? Para poder fazer o uso aí da tinta sem que tenha contaminantes aí no seu aerógrafo, tá? Eu vou agora abrir a lata, chacoalhar sempre bastante a lata antes de usar, tá? Você não sabe quanto tempo isso aqui ficou guardado. Essa tinta eu já comprei pronta, tá? Meu carro usa o Prata Polaris, tá? Lembrando, quando você for comprar a tinta, tem que comprar também o diluente. O diluente não é o mesmo que eu utilizei para fazer a pintura em PU, apesar desse aqui dizer que pode utilizar com PU também, tá? Outra coisa, vantagem do poliéster sobre o PU, uma das poucas vantagens é que o poliéster, ele por não ser catalisado, você pode simplesmente guardar de volta a tinta aí na tua lata, tá? Ou então guardar a quantidade que você vai utilizar aí mais pra frente, tá? Uma reserva já diluída no seu recipiente. Pessoal, a dica para vocês passarem a tinta é utilizar um funil aí de garrafa de Coca-Cola para vocês poderem utilizar a peneirinha para um recipiente pequeno desse. Ele encaixa perfeitamente aqui no bocal, tá? Ó. E permite que você filtre aí a sua tinta na hora de utilizar, evitando que você entupa aí seu aerógrafo. Enfim. Lembrando que isso aqui está devidamente limpo e isso aqui também. Uma dica aí que eu aprendi no canal do Tonela é utilizar dois pedacinhos de fita de forma a fazer um V, e esse V vai canalizar a tua tinta sem sujar muito a sua lata e sem que você tenha desperdício pelas laterais, sujando aí toda a borda da lata. Beleza? Bom galera, como nem tudo são flores, eu vou mostrar pra vocês. Deu cagada aqui, fiz besteira, porque isso aqui desequilibrou, tá? Mas eu consegui a quantidade de tinta que eu queria dentro. A lata acabou escapando aí da minha mão e fez essa melecada toda, mas porque eu estava usando luvas, aí ó, mão limpinha, tá? E aí é fácil limpar isso aqui, tá? Até porque eu forrei, então para isso que serve, para caso aconteça alguma melecada dessa, você não tenha que perder a tua mesa que está pintadinha aí da cor correta, né? Meu metal aí de prova já está limpo, pelo menos a superfície que eu vou utilizar. Vocês me desculpem aí o barulho, mas aqui tem um infeliz aqui na frente que resolveu cortar grama bem na hora que eu tô fazendo isso, tá? Consegui resolver a bagunça aqui, tá? Já diluí uma quantidade aí significativa de thinner para chegar nessa fluidez aqui, tá? Vou passar para o aerógrafo agora e começar a testar as pressões.
Eu vou começar testando aí com 15 PSI, tá? Vou ver como é que se comporta e vou aumentando aí gradativamente para poder achar a melhor pressão aí para pintura. Bom, pessoal, só para vocês terem uma noção aí do nível de perfeição do aerógrafo, eu tô trabalhando aí com 15 PSI. Olha só o acabamento que eu consegui só no olho, tá? Vocês veem que está atomizando muito bem a tinta, tá? E eu consigo dar esse nível de detalhe aqui, tá? No olho, tá? Sem proteção nenhuma. Então o overspray é zero praticamente, tá? Perfeito. Vai ser essa mesma, não vou nem testar outra pressão. É essa pressão que eu vou trabalhar mesmo. Gostei muito do resultado, tá? Então agora eu vou partir pro carro. Vamos lá, pessoal. Então aqui vou trabalhar naquele picozinho aqui, ó, nesse aqui, tá? Como um teste para ver como é que vai ficar. Se ficar uma cagada, o problema é que tá no meio do meu capô, né? Então, mas beleza, esse é o que mais me incomoda, tá? Como vocês podem ver, ele não chegou no metal, tá? Ele tem uma pequena rebarbinha aqui que tá para cima, que eu vou ter que tirar. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa área, certo? Vou isolar essa área aqui com fita crepe. Vou vir aqui, eu vou dar uma lixada com a 600, depois uma lixada com a 800, vou preencher e depois passar 600, 800 e a 1200 para deixar pronto para receber a tinta. Beleza? Como sempre, eu não tenho a lixa que eu queria utilizar. Infelizmente, aqui é complicado. Então eu tenho a lixa 600 e eu tenho a lixa 1200, tá? Vou ter que me virar com elas, paciência, não tenho nenhuma intermediária, não tenho uma 800, não tem nada entre a 600 e a 1200. O carro aqui já está devidamente isolado, tá? A área que eu vou trabalhar é essa. E vou começar agora, vou arrumar alguma coisa para passar uma água e beleza, galera. 5 minutos depois, o que aconteceu aqui? Eu consegui tirar a rebarba que estava de cima, tá? Consegui deixar todo a borda aqui homogênea, tá? E detalhe, eu usei uma lixa d'água, mas eu não usei água aqui, tá? Que tava começando a melecar e sujar aqui a fita. Então eu fiz a seco mesmo, com a pontinha da lixa, consegui deixar assim, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou aplicar a massa rápida. Vou dar uma limpada, uma desengraxada e aplicar a massa rápida. Eu vou trocar essas fitas porque ela ficou meio esgarçada, tá vendo? E eu não quero que ela se junte com a massa rápida. Então agora eu vou trocar e aí eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, apliquei aí a massa rápida, tá? Da Sinkens. Ela agora vai secar. Já tá praticamente seca já. Tá coisa rápida. E enquanto isso eu vou aqui, ó, soltar, aproveitar que ela tá mole. Soltar ela aqui. Pronto, tá vendo? Foi isso que ficou. Agora eu vou lixar isso aí. Beleza, pessoal. Agora eu já passei a lixa 600, tá? Isso me deixa um pouco desesperado, porque antes eu tinha um defeitinho e agora eu tenho um puta de um defeito. Mas beleza. Isso daí era esperado de ficar, tá? O importante aqui é o seguinte: estou passando a mão em cima e não consigo sentir mais aí o buraco, tá? O que eu vou fazer agora? 1200,
tá? Passar a lixa 1200 e então passar a tinta, beleza? Agora já foi feito aqui o lixamento a 1200, tá? Tirei todos as irregularidades aqui do lixamento que eu fiz com a 600. Tá perfeito, agora eu vou mascarar isso aqui e pintar. Vamos lá, galera. Dei uma primeira demão aqui, mas não ficou bom, por quê? Eu continuo vendo o buraco, tá? Não ficou legal, não ficou bom. Vou passar uma lixa 600 aqui de novo, tá? A cobertura ficou excelente do aerógrafo, tá? Não tenho o que reclamar, ficou lindo, mas infelizmente aqui ficou baixo, então vou passar um pouquinho mais de massa aí e refazer o serviço. Vamos lá então para a segunda rodada, tá? Tem que ficar perfeito. Infelizmente o poliéster não tolera erros, tá? Como já diria o Saura, não tolera erros. Então vamos voltar a estacar zero e nivelar a peça. Dessa vez eu utilizei movimentos orientados, tá? Eu acredito que ficou muito melhor do que antes. Agora eu vou aproveitar, eu deixei de propósito ele meio mal lixado aqui para eu poder entrar agora com a 1200 e eu não desbastar demais aqui embaixo, tá? Dá uma passada super rápida aí de 1200, tá? Acredito que agora não vai dar problema, é o que eu espero muito. Eu não sinto absolutamente nada passando o dedo, mas só quando eu jogar a tinta aqui que eu vou saber, beleza? Então, pessoal, vamos lá, terceira vez que eu tô fazendo, porque não ficou bem nivelado da última vez, de novo. E agora o que eu vou experimentar? Eu deixei o buraco aqui pouco delineado, tá vendo? Eu deixei ele meio fosco. Você olha que ele não tem muita definição, tá? Eu vou ver se agora a tinta pega legal e não fica mostrando o contorno do buraco. Passei e ainda não tá bom, tá? Não sei se dá pra vocês verem, mas mesmo depois, ó, continua aparecendo. Vamos lá então. Dessa vez eu utilizei um pequeno taquinho, tá? Qual foi o meu pequeno taquinho? Uma maravilhosa tampinha aí de Coca-Cola, tá? E agora vamos ver se dá jeito, se vai ficar bom. Então vamos lá. Fiz mais uma vez, tá? Ainda existe a marca, tá? Só que é o seguinte, galera, eu fiz agora com um taco. Então quer dizer, isso daí não vai sumir, tá? Vai ficar aí o buraquinho, tá? Infelizmente. Então eu vou partir aí pro verniz e ser feliz, tá? Fico feliz aí já de ter preenchido grande parte do buraco. Já fico satisfeito. Bom, agora a área já foi aqui mascarada, a área que eu vou passar o verniz. Já limpei o aerógrafo, tive um puta de um susto porque tem peças que são soltas dentro do aerógrafo, tá? Peça mais importante, essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá foco. Essa aqui, ela é responsável por fazer isso aqui, ó. E ela é solta, tá? Essa pecinha aqui minúscula, ela vai lá dentro e ela é solta. E quando você tira a agulha para limpar, acaba ficando tudo solto. E para quem não conhece aerógrafo, acho que fez uma maior besteira do mundo. Enfim, e o desespero começa a bater porque você tem que jogar o verniz no capô, né? Então vamos lá, vou agora preparar o meu verniz aqui, tá? Limpar muito bem para não ter nenhum vestígio aí de poliéster. Não pode misturar o poliéster com PU de forma alguma, certo?
E assim que eu tiver concluído lá, eu mostro pra vocês. O resultado do retoque foi esse, tá? Ainda não eliminei aí a poeira, né? O overspray aqui, até porque eu dei uma espalhada aí maior, tá? Acabei de fazer merda, botei o dedão, mas tranquilo. Mas vai sair isso daí. Agora falta aí um polimento, tá? Vou fazer o polimento aí com um Grand Prix ou então massa de polir. Vou esperar aí até amanhã, deixar o carro assim, tá? Não tem problema algum ficar dessa forma, tá? E aí a gente vai saber qual é o resultado realmente da empreitada aí, tá? A tinta aparentemente é da mesma cor mesmo, não teve muita diferença não, tá? É evidente que a gente olha assim, a gente fala, porra, tá diferente, mas a gente só vai saber quando efetivamente a gente polir isso daí, tá? Existem ângulos onde está perfeito, a gente olha e não vê nada. Já tem ângulos onde a gente bate o olho e vê que tá bem mais claro. Mas eu só acredito que o polimento vai sumir. Beleza? Então, isso aí. Assim que eu polir eu mostro pra vocês. Então, pessoal, hoje já é outro dia. O conserto ficou esta bela porcaria aqui. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Aqui. Esta bela merda. Sempre que foi uma merda. E qual é a questão aqui? Eu nem acabei de polir, tá? Tá com uma marca aqui de verniz grosso aí em cima, tá? Mas o verniz não é o problema é a tonalidade. Se vocês forem olhar aqui, não ficou uma tonalidade legal, tá? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, ó, dá pra ver o remendo ali muito bem, né? Eu fiquei pensando, poxa, será que é a tinta, né? Será que eu vou ter que mandar consertar a tinta? E na verdade eu tenho uma hipótese para isso ter acontecido. Eu acredito que foi o seguinte. Nossa, tá embaçado isso aqui. Aí, agora sim. Eu tenho uma hipótese pro que pode ter acontecido. Eu tinha colocado a tinta no copinho do aerógrafo e deixei o aerógrafo, ó, um tempão com a tinta pronta, sem chacoalhar. Eu acredito que houve uma condensação nada, uma decantação dos elementos aí, dos elementos mais pesados, né? No caso aí o flake, enfim. E a parte mais azulada da tinta ficou por cima. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste para poder corroborar essa minha hipótese, né? Aqui é teste científico mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um cartão do nosso maravilhoso BRT. Por que eu vou utilizar esse cartão e não uma placa de metal? Bom, primeiro porque eu não tenho uma placa de metal, eu não vou cortar uma placa de metal para poder fazer esse teste, tá? Segundo, que o cartão do BRT ele tem várias cores aqui no fundo e então ele vai me dizer ao certo se a diferença de tonalidade é por conta do fundo, né? Se essa tinta cobre realmente um fundo legal, se ela fica igual em diversos fundos de diversas cores, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar primeiro uma vez com a tinta recém colocada no aerógrafo, vou dar uma chacoalhada inclusive na tinta antes de aplicar. E outra vez eu vou deixar o aerógrafo 10 minutos parado e depois eu vou pintar. E aí eu vou ver a diferença na tinta
para poder saber exatamente aí o que isso influencia em tonalidade, tá? E se for isso, aí eu parto pro carro e aí eu faço a repintura ali. Se ficar uma porcaria ainda, se ficar muito prata, pouco prata, eu vou refazer essa tinta, tá? Vou refazer essa tinta, vou limpar o cartão, tá? Vou tirar tudo. Vou testar de novo nos mesmos parâmetros para poder saber se vai ficar bom. Se ainda ficar uma porcaria, aí eu vou levar a tinta lá para refazerem para refazerem a tinta, beleza? Então, pessoal, plaquinha de teste pintada aqui, tá vendo? E não sei se vai dar para vocês verem, mas em comparação com a tinta normal do carro, ela não é igual. Você pode falar, poxa, mas parece muito, tal, mas não é, ela não é igual. Você pode ver aqui em comparação à que eu pintei ontem. A comparação que eu pintei ontem, ela é exatamente igual. Em comparação ao resto da tinta do meu capô, parece que falta um azul, tá? Aí vamos levantar a hipótese de que eu tenha misturado pouco aí a tinta, tá? Antes de preparar essa pequena quantidade aqui, tá? E eu vou pegar então, jogar fora isso aqui, tá? Vou jogar fora essa tinta e refazer com base na tinta da lata de novo aí, buscando a cor perfeita. Quem sabe não é aí um erro meu. Se não for um erro meu, aí eu tenho que levar lá na loja para eles ajustarem essa cor, beleza? Então, galera, agora eu preparei aí 75 ml da tinta, tá? Nas proporções corretas. Ela ficou diferente no pote, tá? Da última vez que eu tinha feito mais ou menos aí no olhômetro. O que eu posso perceber? As partículas elas continuam suspensas, tá? Elas não estão descendo rápido. Então eu acho que agora eu posso fazer um teste aí no aerógrafo para poder ver quais são as diferenças que isso daí vai me dar. Bom, galera, fiz aí a pintura na minha chapinha de teste e vejam isso. Exatamente a mesma cor, exatamente a mesma coisa, não foi culpa minha, tá? A culpa é da cor, não é minha. Então esse Prata Polaris ele tá com um pouco azul e eu vou precisar levar o carro lá na pessoa que me vendeu a tinta para eu poder corrigir essa cor. Eu ganhei 75 ml aí dessa cor que não é do meu carro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou levar de volta lá, certo? Pedir para ele corrigir a cor. Bom, não consegui ainda ir lá no cara que me vendeu a tinta, mas como aquilo estava me irritando demais, eu peguei a lixa 2000, tá? Vim aqui lixando tudo até retirar toda a tinta velha que tinha colocado. Tinta velha não, a tinta que eu tinha botado aqui na peça, tá? Saiu 99%, ainda tem um pouquinho aqui. E aqui vocês podem ver a diferença, tá? Essa daqui é a tinta que tá, esse pratinho aqui é o que eu apliquei, tá? Que ele ficou ainda. Olha a diferença dessa tinta. Pode ser que não apareça no vídeo, mas ela é bem diferente, tá? Então consegui tirar aquela mancha horrorosa que estava aqui, estava me irritando demais aquilo, tá? O reflexo está 80%, vai. Ainda tem que passar aí uma massa de polir legal, tá? Mas já não me dá mais ânsia de vômito de olhar pro capô, tá? Então amanhã, provavelmente, ou então hoje mais tarde, eu devo estar indo lá na loja,
pedindo para corrigir essa tinta. Ela tá muito prata, tá faltando, mais uma vez eu falo, tá faltando azul nessa tinta, tá? Talvez um pouco de grafite, sei lá. Ela tá muito prata, tá muito aberta. A cor do meu carro é mais fechada, tá? E foi bom porque eu aprendi com essa experiência, tá? Aprendi bastante com essa experiência e agora eu acho que a chance de errar é menor. Isso aí, galera. Valeu, obrigado por acompanhar aí mais esse vídeo. Fique de olho porque o próximo vídeo eu espero que seja resolvendo esse problema.